É um dia especial, um dia onde nós vamos falar sobre um assunto muito complicado, né? Complicado por quê? Porque existe muito tabu, existe muito receio, existem muitas crenças limitantes quando a gente fala sobre construção. E nós, aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, nós advogamos que justamente a construção, ela é um elemento, ela é uma parte muito importante do nosso processo. Então nós temos aquela dúvida trivial: e agora? É melhor construir do zero? É melhor reformar? Afinal, como é que eu tomo essa decisão? Ou então, se eu não tenho assim tanta experiência, se eu não sou de repente um engenheiro, um arquiteto ou mesmo um empreiteiro, e aí? Será que isso vai me limitar? Será que pelo fato de eu não ter essa experiência toda em obras, eu não vou conseguir viver com renda em imóveis? Então, pessoal, nós estamos aqui hoje para te contar que você pode ficar tranquilo. O que parece um problema, na verdade, é a solução. E é uma noite especial, pessoal. Por que é especial para mim? Porque eu sou engenheiro civil, né? Eu sou engenheiro civil de formação, estou no mercado imobiliário já há 25 anos, mas quando a gente fala de obra, quando a gente fala de reforma, quando a gente fala de construção, é absolutamente a minha praia. Então, pessoal, não tem como. Quando a gente vem para uma live dessa, a gente não consegue esquecer os nossos bons momentos, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos. Então é com muita alegria, né, com muito prazer que eu venho falar sobre esse tema hoje para vocês. Eu queria primeiramente falar para vocês que existem algumas coisas que a gente precisa se preocupar, e eu vou ser sempre incisivo nesse ponto, pessoal. Existem algumas coisas com as quais a gente deve se preocupar e que, de certa forma, elas antecedem, elas devem ser levadas em consideração antes da gente discutir a questão propriamente dita do tipo de construção, do tipo de imóvel, se é um imóvel para reforma, se é um imóvel para a gente construir do zero. Então eu só queria rapidamente relembrar para vocês que existe algo muito importante que vocês devem primeiramente levar em consideração, que é vocês se conhecerem do ponto de vista de investidores. Então vocês precisam, pessoal, ter muito claro na mente de vocês o que é que vocês buscam. Qual é o tipo de investimento que vocês pretendem fazer? Qual é a forma com a qual vocês idealizaram, vocês planejaram viver com renda em imóveis? Antes da gente sair fazendo loucura, antes da gente sair olhando para imóveis quaisquer que sejam, a gente precisa ter claro aquilo que nós estamos buscando. Então nós estamos buscando viver com renda em imóveis residenciais? Estamos buscando viver com renda em imóveis comerciais? Por que isso é importante, pessoal? Porque senão vocês vão perder tempo. Exato. Se vocês não sabem qual é o perfil de investimento que vocês querem fazer, qual é o tipo de renda que vocês querem auferir, como é que vocês vão saber que tipo de imóvel vocês vão comprar? Ou que tipo de imóvel vocês vão buscar? Então vejam, pessoal, vocês precisam entender qual é a vocação de vocês como investidores. Tá? Então vocês precisam entender que tipo de imóvel vocês buscam. Porque isso é determinante, pessoal. Isso vai influenciar no valor do investimento. Isso vai influenciar na localização, no site que vocês vão procurar. Então, pessoal, não deixem para depois. Se vocês querem viver com renda em imóveis, trabalhem, pesquisem, entendam o seu momento como investidores. Aquilo que vocês buscam. Tá? Então vamos supor, pessoal, que vocês já passaram por essa fase, né? Que vocês tenham entendido o que é que vocês buscam. Então, Rodrigo, a gente já sabe, olha, eu quero viver com renda em imóveis residenciais. Eu gosto da ideia de ter aí de repente uma propriedade multifamiliar e nela abrigar pessoas aí que estão iniciando sua vida, né, profissional ou mesmo sua vida conjugal. Não, Rodrigo, eu tenho perfil para de repente trabalhar com uma classe
de repente um pouco mais elevada. Não, Rodrigo, eu prefiro trabalhar ali com o pessoal mais velho. Então tudo isso, pessoal, é determinante para vocês entenderem onde é que vocês vão buscar esses imóveis. E depois, que perfil de imóveis vocês vão acabar comprando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês decidam investir em esquinas positivas, em pontos de grande visibilidade. Boa noite, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Boa noite, Eduardo. Boa noite, S.A. Dória. Boa noite, pessoal da Top Temac. Obrigado aí pela participação de vocês. Então, olha só. Também queria aproveitar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a qualquer momento, postem aqui nos comentários, não tem problema, a gente para um pouquinho, eu esclareço a dúvida de vocês, vai ser um prazer, tá bom? Então, olha só, a gente precisa entender o que a gente busca, lembra? Se a gente estiver, por exemplo, falando em esquinas positivas, se a gente, de repente, estiver falando em imóveis comerciais, em centros desenvolvidos ou em centros já consolidados, então o que vai acontecer, pessoal? Invariavelmente, a gente não tem como fugir, né? Nós vamos acabar comprando um imóvel pronto. Ou seja, um imóvel que demande uma reforma, uma adequação, que passe por um termo que a gente costuma usar hoje em dia, que se chama retrofit. O que é um retrofit? É uma atualização de um determinado imóvel para um novo uso ou uma nova tendência, o que quer que seja. Boa noite, pessoal aí da Rua da Menegon. Obrigado por tê-los aqui conosco. Elinaldo, obrigado aí pela presença de vocês. Então, olha só, a gente saber o que a gente busca, a gente saber qual é a nossa vocação, né, determina invariavelmente o tipo de imóvel que nós vamos ter que procurar. Então, de novo, se a gente está falando que nós temos interesse em trabalhar com imóveis para geração de renda em centros já consolidados, em centros já desenvolvidos, é muito provável que nós acabemos comprando, adquirindo algum imóvel pronto. Porque dificilmente vocês vão achar um terreno vazio, um terreno ali disponível, num centro como esse, numa rua como essa, num bairro como esse. Então é normal que a gente tenha ali imóveis um pouco mais antigos e que precisem, que demandem uma certa reforma. Boa noite, Gi, tudo bom? Ah, bacana. Ficando animado, cada vez mais gente chegando, tá? Então olha só, a gente já entendeu um pouco essa questão do porquê é importante nós determinarmos as nossas premissas. Elas vão influenciar diretamente naquilo que a gente vai buscar. Então, existem premissas, pessoal, boa noite, Rafael, tudo bem? Que nos levam a falar de imóveis prontos, não tem jeito. Agora, se a gente está pensando, de repente, num bairro relativamente novo, às vezes numa via que ainda se tornará um grande eixo comercial, ou que virá a ser um grande eixo do ponto de vista de fluxo de pessoas, então aí existem talvez mais possibilidades. Aí nós podemos falar de terrenos, nós podemos falar de imóveis prontos. Neste caso, talvez nós tenhamos as duas situações para a gente poder analisar, para a gente poder se decidir. Então vocês percebem como isso é importante, como isso é estratégico? Aí olha só, vamos partir do princípio também que a gente precise de alguma forma falar em vantagens e desvantagens de cada tipo de situação. Então imagina que nós estamos de repente nessa situação em que estamos aí num futuro local com potencial ou para residência ou comercial e assim por diante. E lá nós tenhamos, né, as duas possibilidades. Então lá nós possamos tanto adquirir um imóvel pronto que demande, que precise de uma adequação, de uma reforma, de um retrofit, ou então a gente tem a possibilidade, a oportunidade de comprar um terreno e construir do zero. Então o que eu gostaria de contar para vocês? O que eu gostaria de dizer para vocês? Que existem vantagens e desvantagens em cada uma das duas soluções. Então vamos pensar primeiro quando a gente fala de imóveis prontos, né? Qual que seria, de repente, uma das principais vantagens de um imóvel pronto? Eu digo de cara para vocês, pessoal, que o fato dele estar pronto, dele já ter passado por toda uma curva de
desenvolvimento de projeto, aprovação, construção, tende a fazer com que o prazo que vai decorrer entre, né, a sua aquisição e a geração da primeira renda um pouco menor. Peraí, deixa eu só ver aqui um pouquinho, olha lá. Tem aqui uma mensagem do Arruda. Rodrigo, eu estou negociando minha primeira casa de aluguel. O contrato está ficando pronto, vou ter minha renda de aluguel. Aê, Arruda! Olha que boa notícia, muito bom. Esse negócio é homenagem à família Camargo. Ai, que legal, Arruda. Não podia ter uma notícia melhor hoje, meu caro. Olha lá, Diego. Olha lá, hein? Quem sabe tenhamos transformado a nossa primeira vida. Parabéns! Que legal, notícia extraordinária. Olha, depois eu posso até te chamar para a gente bater um papo, para você nos contar aí como é que está sendo essa jornada, hein? Olha, estou curioso para saber, hein, pessoal da Ruda. Muito bom, parabéns. Diego, já ganhamos o ano, meu caro. Depois dessa, já posso ficar tranquilo. Obrigado aí pelo depoimento, obrigado aí pelo testemunho. A gente fica muito feliz de verdade. Então, olha só, que notícia espetacular, pessoal. Temos aqui o nosso primeiro, nosso primeiro player, nosso primeiro agente a viver com renda imóvel. Eu fiquei até sem palavras, né? Então, parabéns, Arruda, parabéns aí pela tua iniciativa. Olha, você começou hoje a transformar a vida da sua família, acredite nisso, hein? Muito bom. Então, olha que legal, pessoal, depois dessa notícia absolutamente extraordinária, né? Vamos seguir aqui, olha só. Então, o que eu estava contando aqui para eles, Arruda? Eu estava contando justamente que uma forma da gente obter renda de forma relativamente rápida é justamente a gente comprando um imóvel pronto. Por quê? A gente vai fazer alguma adequação? Claro, às vezes fazer alguma reforma, bem provável, mas ela tende a ser menor. Tende a ser uma reforma não tão complexa, mais simples do ponto de vista de execução, né? Um outro ponto legal para a gente falar quando a gente pensa em comprar um imóvel pronto para alocação, para renda, é que ele já tem uma história, ele já tem um passado. Né? Algumas coisas já foram vividas, já foram experimentadas naquele imóvel, e a gente pode partir desse princípio, né, para a gente pensar no nosso negócio ou para a gente tomar uma determinada decisão. Então, olha só, pessoal, existe essa possibilidade quando a gente fala de um imóvel pronto, de um imóvel que já foi explorado comercialmente, tá? Seja para residência, seja para negócio, seja para comercial. Então, olha só, um outro ponto importante, quando a gente fala de analisar a questão do imóvel pronto, é que existem cidades onde esse processo de aprovação é relativamente moroso, pessoal. Então, olha, não se surpreendam se vocês ouvirem falar por aí que em uma determinada cidade demorou, 6 meses para aprovar um projeto. Não é impossível, tá? Se a gente pega, às vezes, grandes centros, a gente pode ter um pouco mais ainda de dificuldade nesse sentido. Então, boa noite aí para o Du, boa noite para o Luiz, obrigado aí pela presença de vocês, boa noite para a Thaís também, sejam bem-vindos. Então, o que eu contava aqui? Que existem vantagens e desvantagens quando a gente fala de um imóvel pronto, né, um imóvel que precisa aí de alguma reforma, alguma adequação, um retrofit eventualmente, né? Boa noite, Iga. E existem também desvantagens. Então a gente falou que o fato do imóvel já ter sido utilizado gera ele uma história, a gente sabe o que aconteceu ali, a gente tem como tirar boas lições disso. Geralmente ele tem um potencial para te gerar renda de forma mais rápida e existem cidades em que o prazo para a aprovação de um projeto é longo, tá? E como a gente falou também, a obra tende a ser menos complicada. Boa noite aí, Edu, Pati, todo mundo, muito bom. E potencialmente, pessoal, a gente pode ter aí de repente um investimento menor, tá? Então, quando a gente fala de comprar um imóvel pronto, como ele costuma ter uma certa idade, ele potencialmente já tem aí uma certa curva de depreciação, tá? Então, às vezes a gente pode fazer um bom negócio, às vezes a gente pode conseguir uma boa oportunidade
quando a gente fala de um imóvel pronto. Essas são o que eu chamo de as principais vantagens que eu enxergo nessa modalidade. Agora, existem alguns riscos, existem algumas desvantagens. Então, vamos olhar para algumas delas. Existem algumas que são assim até mais preocupantes, que eu chamo de vícios ocultos. O que são vícios ocultos, pessoal? São coisas, como a própria palavra diz, que a gente não consegue perceber. Ah, Rodrigo, mas a gente tem como se cercar 100%? É difícil às vezes, tá? Então existem situações que a gente não consegue pegar num primeiro momento, em que às vezes, mesmo com uma certa técnica, a gente não consegue enxergar. Tá? Isso a gente chama na construção civil de riscos ocultos. Boa noite, Inês, tudo bem? Então olha só, pessoal, esses riscos ocultos, dependendo da forma como eles forem maquiados, eles podem ser de uma certa forma uma espécie de uma bombinha relógio, em algum momento eles podem vir a aparecer. Tá? Então, riscos ocultos existem. Tá? Não é impossível da gente se deparar com eles. Também uma outra desvantagem que eu vejo é um possível engessamento. Porque o imóvel está pronto, pessoal. Então não é todo layout que cabe, não é todo uso que cabe, não é toda disposição que cabe naquele imóvel, porque ele, afinal ele está pronto. Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente talvez limite um pouco a quantidade de públicos ou a quantidade de pessoas que possam vir a usar, a serem inquilinos nossos. Então essa é uma outra situação. Uma outra situação é que a gente pode ter uma subutilização, né, do potencial construtivo e do aproveitamento do imóvel. Afinal, o projeto já foi desenvolvido. Não necessariamente foi construído tudo aquilo que se podia naquele imóvel. Ou não foi construído da forma mais inteligente. Então, quando a gente compra um imóvel pronto, a gente tem que entender que quem construiu, quem projetou, pode não ter sido exatamente feliz demais nas opções que acabou, né, ali adotando para aquele projeto. Então existe esse risco, pessoal. A gente não pode desprezar isso. E também, né, como uma consequência direta dessas várias coisas que eu apresentei para vocês, justamente a questão da gente talvez não ter todo tipo de uso possível para aquele imóvel. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem um imóvel que nós gostaríamos muito que ele de repente servisse para clínicas odontológicas, ou existe uma demanda por clínicas odontológicas ali naquela determinada região. Só que o teu imóvel não tem tanta hidráulica assim. O teu imóvel não tem de repente banheiros independentes. Ou seja, por mais que você queira, por mais que você tenha vontade, o teu imóvel não foi pensado para um uso como esse. Então, existem restrições, existem situações que muitas vezes não são possíveis da gente incorporar num imóvel pronto. Boa noite, Giane, tudo bem? Olha aí para o pessoal que está entrando agora, deixa eu aproveitar e dar uma boa notícia. Nós tivemos aqui, há alguns instantes atrás, um depoimento do Arruda Menegon, nos contando, boa noite Lila, tudo bem? Nos contando que está se tornando um feliz investidor em renda, pessoal. Boa noite, Rebeca. Então, pessoal da Arruda Menegon, aqui o nosso parabéns novamente, contando essa notícia em primeira mão para quem está entrando agora. Então o pessoal da Arruda Menegon falou que está fazendo isso em homenagem à família Camargo, mas eu digo que eles estão fazendo isso em homenagem à sua família. Quem vai agradecer são esposa, filhos, as próximas gerações, porque esse é um caminho que não tem volta. Uma vez que você dá esse passo, uma vez que você se lança nessa jornada extraordinária e maravilhosa, tenho certeza que você não vai querer voltar atrás. É alguma coisa que meio que vicia a gente. Viver com renda, anotem isso, pessoal, viver com renda nos deixa viciados, mas um vício bom, um vício excelente, pessoal. Olha lá o Flavinho, fala Flavinho, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo? Olha só, hein? Estou encontrando um pessoal aqui que eu não via faz tempo, então
Obrigado aí pela tua presença, meu amigo. Então, sobre o que falávamos, né? A rentabilidade financeira resto da vida. Verdade, Arruda, verdade, é isso mesmo. Olha só, hein? Eu vou te chamar para você bater papo aqui comigo. Olha lá, o Vicia mesmo. Boa noite, Lu, tudo bem? Então, olha só, pessoal. É difícil até a gente não ficar tão empolgado quando a gente, com um pouco mais aí de um mês, a gente tem um primeiro caso, né? Um primeiro depoimento de alguém que se sentiu, né, animado, se sentiu confiante para dar esse passo, né? Então, olha só. A gente está falando aqui se a gente constrói ou se a gente reforma. Qual é a diferença entre uma possibilidade e outra? E eu já contei para vocês, vamos até fazer um review aqui, que isso depende muito das tuas premissas. Isso depende muito daquilo que você tem como planejamento para a construção da tua renda. Perfil que você busca, se você vai trabalhar com imóveis destino, imóveis fim, se você prefere trabalhar com esquinas positivas, centros, né, ou locais comerciais mais consolidados, ou se de repente a tua preocupação é imóvel com renda residencial. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos pensar que vocês estão de repente numa cidade, né, com potencial estudantil. Então, uma cidade com bons cursos técnicos, com faculdades, e que tenham aí de repente uma demanda por residências estudantis. Então vocês percebem que vocês terem esta possibilidade, ou vocês terem aí de repente a possibilidade de compra de terrenos. Ô Cauã, tudo bem, Cauã? Obrigado pela tua participação, meu caro. Queria novamente desejar a você toda a força, né, a nossa solidariedade aqui por esse momento tão complexo, meu caro. Nossos sentimentos aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, da Mariana, do Diego, nosso aqui, tá? Que vocês tenham aí força, sintam-se abraçados, né? E que de alguma forma a gente possa, com o nosso carinho, aí com os nossos desejos de força, de alguma forma confortá-los, tá bom, Cauã? Obrigado aí pela tua presença, meu caro. Obrigado de coração, tá bom? O Val vai fazer falta para todos nós, tá? Então, Cauã, sem palavras. Obrigado aí por você estar aqui dedicando o teu tempo para nós, tá? Obrigado de coração. Então, pessoal, boa noite, Dudu, né? Aqui um momento aí de reflexão, né? E assim, toda vez que a gente passa por situações adversas, toda vez que a gente passa por situações inusitadas, que a vida às vezes parece que nos prega de certa forma peças, né? Obstáculos se colocam aí à nossa frente. A gente precisa entender, pessoal, que isso torna cada dia, cada minuto das nossas vidas ainda mais especial. Então, assim, mais do que tentar convencê-los a dar esse passo, assim como fez o pessoal da Arruda, se transformarem em investidores, né, no mercado imobiliário, mais do que alimentar esse desejo, esse sonho de viver com renda em imóveis, o que eu queria dizer para vocês de coração é o seguinte: aproveitem cada minuto da vida de vocês com as pessoas que vocês amam, tá? Sua esposa, seus pais, seus filhos, seus irmãos, né? Olha o Diego dizendo aqui, ó, o Val ajudou muitos investidores a terem renda, um craque que se conectava com os clientes. É verdade. Quem conhece o Val, quem teve a alegria, o prazer e a felicidade de ter convivido com esse ser humano extraordinário, entende muito bem o que o Diego está colocando nesse momento, né? Então, queria, em nome da nossa comunidade, do nosso grupo, né, desejar ao Cauã e família muita força. E como eu dizia, pessoal, a nossa missão, né,
Aquilo que nos move, pessoal, é fazer com que vocês tenham melhores e maiores condições de passarem mais tempo com as pessoas que vocês amam. E que vocês possam fazer isso com mais tranquilidade, sem tanto estresse, né? Sem tanta correria, sem que a gente dependa tão fortemente da nossa renda ativa. Então, pessoal, né? O Leandro aqui também com a gente. Obrigado, Leandro. Então, nós, do Renda Imóvel Moeda Forte, queremos que você dê esse passo. Comece agora a transformar a vida da sua família, para que vocês possam desfrutar mais tempo com ela. E o mais rápido possível, pessoal. Quanto antes vocês fizerem, quanto antes vocês derem esse passo, antes vocês começam a aproveitar mais tempo com aqueles que vocês amam. Então, na prática, tudo aquilo que a gente está aqui fazendo, né, tem como pano de fundo o lar de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Então, pessoal, não percam tempo, tá? Não deixem para depois o que vocês podem começar hoje. Façam como o Arruda, né? Comecem hoje, comecem agora, né? A família de vocês vai agradecer com certeza. Então vamos lá, pessoal. Feito esse break, e mais uma vez a gente tentando deixar o mais claro possível o que é que nos move, eu queria retomar a questão do construção versus reforma. Então a gente falou para vocês, né, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de nós adquirirmos um imóvel pronto e nós tentarmos adequá-lo para um determinado uso. Ok? Então, muito bom. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens de uma construção do zero. Né? Vamos ver se ela é, de repente, esse bicho de 7 cabeças que parece ou não. Então, eu pergunto para vocês, né? De novo, nós estamos falando agora de qual perfil de investidor. Então, nós estamos falando de um investidor que necessariamente não precisa estar num corredor muito consolidado, não precisa estar num centro absolutamente com grande afluxo de pessoas, tá? Porque senão, de novo, não vai ter terreno. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Obrigado aí pela tua presença. Então, olha só, estamos falando aqui de que situação? Estamos falando de corredores com potencial, estamos falando de bairros ainda em desenvolvimento, porém, estamos aqui falando que localização é algo, sim, importante para nós, tá? Então, vamos lembrar lá dos pilares que o Diego nos apresentou. A localização, ela é importante. A gente saber o que a gente quer, a gente saber escolher um bom local e nós sabermos se aquilo, de repente, cabe no nosso bolso. Ou seja, se existe viabilidade financeira para aquilo, ok? Então, nossos pilares. Então, vamos lá. Então, a gente está falando aqui de locais com potencial de crescimento, com potencial de se tornarem ali eixos importantes, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista residencial. Então, são locais, né, onde nós, eventualmente, teremos as duas possibilidades. Tanto comprar um terreno para construção, quanto a gente adquirir um imóvel pronto para reformá-lo. Então, vamos lá. Então, vamos supor que agora a gente começou a olhar para essa segunda modalidade. Então, temos ali terrenos com potencial. O que a gente precisa entender? Qual é a vantagem? Quais são as vantagens da gente comprar um terreno e construir nele do zero? Então, de cara, boa noite, Marcel. Boa noite, Iberi Camargo. Obrigado aí pela presença, pessoal. Então, olha só. Nós temos de cara uma maior quantidade de possibilidades em relação ao que a gente vai projetar ali. Afinal, não temos nada ainda edificado, né? Ou a gente ainda tem uma situação, às vezes a gente acha um terreno já com alguma edificação, mas uma edificação que de repente a gente pode pôr abaixo. De repente uma casinha velha, alguma coisa aí que não faça muito sentido, e a gente pode colocar abaixo, demolir e ficar com um terreno zero ali para iniciar a nossa jornada. Então, terrenos do zero, ou às vezes com alguma
condição de repente de demolição total de um imóvel antigo, ok? Então a gente tem como uma vantagem importante a quantidade, a possibilidade de projetos a serem implantados ali. Da mesma forma, a gente também tem a possibilidade de termos um aproveitamento maior ou até máximo em termos de construção daquele terreno. Afinal, não tem nada ainda lá. Nós também temos ainda uma possibilidade interessante, que é assim, nenhum negócio, muitas vezes, começa necessariamente gigante, não é verdade? Às vezes, faz sentido que nós tenhamos, de repente, um projeto faseado. O que eu quero dizer, pessoal? A gente tem um determinado terreno, ele tem um potencial grande para construção, por exemplo. Só que lembra que nós falamos que pode ser um bairro relativamente novo, pode ser um corredor que ainda vai se tornar, né, relevante do ponto de vista, por exemplo, de fluxo de pessoas? Aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena naquele primeiro momento, ao invés de eu colocar, por exemplo, 5 salas comerciais, eu colocar 20 salas comerciais? Porque vejam, colocar 5 ou colocar 20 significa investimento. E às vezes eu não tenho demanda para 20 salas ainda naquele momento. Então, de repente, eu posso ter inteligência, penso num projeto maior, desenho, planejo, aprovo um projeto maior que me permita fasear a exploração. Então, de repente, eu aprovo um projeto para 20 unidades, só que a gente projeta com inteligência de tal forma que eu possa, numa primeira fase, soltar 5 unidades. Ah, Rodrigo, mas como é que isso é possível? Claro que é possível. A gente tem o que a gente chama de habite-se parcial. Então, a gente aprova um projeto maior, a gente executa um projeto menor, ou seja, a gente investe menos no primeiro momento, com, de repente, a renda, né, do teu próprio negócio, da tua própria primeira fase, você pode, daqui a pouco, devagar, sem necessariamente precisar aumentar a tua exposição de capital, você pode ampliar aquele negócio, você pode entrar com uma segunda fase, uma terceira fase, uma quarta fase, né? Então, olha só, um projeto modulado, um projeto faseado pode ser muitas vezes uma excelente estratégia, seja do ponto de vista de recursos, seja do ponto de vista de inteligência de negócio. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente tem muita oferta, né, a tendência é que o preço caia. Porém, se eu tenho uma menor oferta, a tendência é que eu tenha um preço melhor. Então, faz sentido, muitas vezes, a gente não inundar um determinado mercado com uma quantidade acima do que aquele mercado demanda em termos de unidades. Porque o próprio uso, o próprio adensamento, a própria ocupação sugerem que aquele ponto hoje se tornou mais relevante. E eles te dão a possibilidade de, quando você for pensar numa segunda fase daquele empreendimento, você de repente subir o ticket de locação. Então, olha só, uma outra situação, por exemplo, a gente chama isso um pouco às vezes de prova social. Então você tem, imagina uma rua qualquer, um determinado centro aí, onde você tem, por excelência, uma vocação de padarias naquela rua. Então você tem ali uma ou mais padarias, né, que dividem espaço, dividem clientela. Aí você olha para aquelas duas padarias, você vê uma com mais fila, uma com menos fila. Qual que é a tendência natural do ser humano? É escolher aquela que tem fila. Então, essa mesma lógica, de forma bem simplificada, vale para quando a gente tem um determinado imóvel para locação. Se a gente tem ele com uma grande ocupação, socialmente fica demonstrado que aquele imóvel foi um sucesso. E nós nem estamos aqui entrando no mérito de quais foram os fatores que levaram ao sucesso daquele determinado imóvel. Nós estamos simplesmente fazendo uma apropriação lógica de um fato. Então é assim, o imóvel está com uma boa ocupação. Então, potencialmente, as pessoas vão olhar para aquele imóvel e vão pensar, puxa vida, se todas aquelas pessoas optaram por aquele imóvel, é porque aquele imóvel tem algo de diferente em relação à média do que existe no mercado. Então, aprovar um projeto em fases
de tal forma que a gente consiga fazer esse investimento de forma gradual, tem uma série de vantagens. Legal? E a gente também tem como potencial, quando a gente fala de construir um imóvel do zero, a gente tem como potencial, às vezes, mesclar usos. Então, pessoal, não é incomum hoje em dia que nós tenhamos mais de um uso, né, ou um mix de locações dentro de um determinado imóvel. Então, ficou algo relativamente normal, pessoal, da gente ter um uso misto. Às vezes, né, ou no térreo de um determinado empreendimento, lojas comerciais. E, num segundo andar, na parte dos fundos, às vezes um uso residencial. Então, situações em que se mescla um uso, em que você tem comercial e residencial em perfeita harmonia, tornou-se algo relativamente comum até, tá? Porque existe o que a gente chama de simbiose. Uma operação ajuda a outra, um uso contribui para o outro, um uso complementa o outro, tá? Então vou dar um exemplo bobo para vocês. Imagina a seguinte situação: às vezes a gente tem um imóvel com uma posição, uma localização legal, que te sugira de repente imóveis mais compactos, coisas ali de 20, 25 metros quadrados, por exemplo. Então pergunto para vocês, no imóvel mais compacto, será que eu deveria privilegiar, dentro dessa área útil do nosso imóvel, da nossa unidade, por exemplo, uma lavanderia? Será que faz sentido? Né? Aí eu digo para vocês, e se a gente tiver ali no térreo do nosso empreendimento uma lavanderia comunitária, tá? Que todos possam usar e que de alguma forma ela ainda possa de repente gerar renda para o próprio empreendimento, seja com a utilização, né, um serviço pay-per-use dos próprios inquilinos ou mesmo como uma exploração comercial. É possível. Então a gente vê aqui, a gente não gasta área nobre das nossas unidades pensando numa lavanderia, pensando num varal de roupas, por exemplo, e a gente tem essa possibilidade de exploração no térreo. Então tem uma série de possibilidades que vem se tornando mais comuns no mercado para que a gente tenha uma simbiose, para que esse uso conjunto, né, de atividades acabe de uma certa forma se complementando. Tá? Então isso também é uma vantagem da gente partir do zero em um imóvel, né? Ou seja, comprar um terreno e construir, né, a nossa operação. Agora, essas são as vantagens. Quais são, por exemplo, algumas desvantagens que nós podemos ter ali na hora da nossa implantação do negócio? Geralmente a complexidade técnica tende a ser maior, tá? Então uma coisa é você comprar um imóvel pronto, dar ali um tapinha nele, né? Às vezes é uma coisa simples, uma troca de um revestimento, uma revisão de hidráulica e elétrica, uma pinturinha, e o teu imóvel está pronto para de repente uma exploração de renda. Ou você está falando de construir uma edificação nova. Então, obviamente, né, tende a ser uma operação mais complexa. Então, às vezes, pode ter uma complexidade técnica maior. Consequentemente, né, por se tratar de uma obra de maior monta, né, por se tratar de uma obra, às vezes, com maior complexidade, a gente pode ter um prazo de execução maior, um ciclo de implantação do teu negócio maior. E automaticamente você demora mais para começar a ter renda. Então são coisas que naturalmente acontecem. Então, a complexidade técnica tende a ser maior. E o prazo de execução também tende a ser maior. Isso também pode acontecer até por um ponto que a gente acabou de levantar para vocês, que é a questão da aprovação do projeto. Então, de novo, não é todo município que tem ali uma aprovação de projeto simples. Às vezes a gente esbarra em certas situações que levam este prazo de aprovação a ficar esticado e, consequentemente, maior prazo de aprovação,
Maior prazo de obra, maior prazo para você começar a gerar renda. Boa noite, Dr. Rubinei. Boa noite, Tânia. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, olha só. Uma outra desvantagem que a gente tem. Aquele imóvel ainda não tem uma história, né? A gente ainda não... assim, nós temos indícios, nós temos feelings, né? Em relação àquele determinado ponto. A sua vocação. Só que a gente não conhece necessariamente a história daquele local. Aquele imóvel não tem ainda uma história. O Diego lembrou que nós estamos falando das desvantagens de nós construirmos do zero também, né? Daqui a pouquinho eu já dou uma repassada aí, pessoal, rapidamente pelas vantagens também. Então, olha só. Acabamos de falar das vantagens. Desvantagens, então, o imóvel não tem uma história. E existe uma tendência, né, do investimento também ser maior. Tá? Então, de novo, aquele imóvel não tem uma maturação, aquele imóvel não vive exatamente, de repente, um ciclo já de depreciação, né, onde aquilo que tinha que ser ganho em termos de rentabilidade já foi alcançado. Então, existe uma tendência que talvez esse imóvel tenha ali um investimento maior a ser feito. Tá? Agora, né, então vamos recapitular rapidinho aqui para quem chegou por último. Então, adquirir imóveis prontos, tá? Principais vantagens: um prazo, um ciclo mais curto para a gente começar a gerar renda. É possível nós sabermos qual é a história daquele imóvel. Como o Diego está citando aqui, termos uma performance histórica do que aconteceu ali naquele ponto. A gente comprar um imóvel pronto, a gente não passa pela curva de aprovação de projeto, que em algumas cidades isso é representativo, pessoal. Geralmente é uma obra menos complexa, tá? Uma obra mais simples. E nós temos como possibilidade realizar uma obra, um investimento menor naquele imóvel. Desvantagens de um imóvel pronto: existe aquilo que a gente chama de vícios ocultos, coisas que a gente infelizmente só descobre depois que nos instalamos. Existe um engessamento, né? Uma falta de possibilidades muitas vezes quanto a mudar layouts. A gente pode estar num imóvel com subutilização, ou seja, ele não foi construído no seu máximo potencial, e nós podemos ter restrições de usos, tá? Então, essas são vantagens e desvantagens de se adquirir um imóvel pronto com uma necessidade de adequação de retrofit. Quando a gente fala em imóveis do zero, principais vantagens: nós temos muitas possibilidades quanto ao que a gente vai projetar, tá? Nós temos a possibilidade de aproveitamento máximo para aquele terreno. Nós podemos pensar em fases, em modular o nosso investimento. A gente aprova um empreendimento maior e a gente executa ele em fases, de tal forma que isso caiba no nosso bolso, de tal forma que isso gere um represamento de demanda, de tal forma que isso estimule, né, muitas vezes a gente a dar esse passo com mais calma, até para gerar renda, que essa renda ela pode diminuir a nossa exposição de investimento. E a diversificação de usos, com a possibilidade até da gente ter um mix, né, entre comercial e residencial para aquela operação, que podem ser complementares, um pode retroalimentar o outro e assim por diante, tá? Então, rapidamente, num overview, vantagens e desvantagens de você comprar um imóvel pronto com necessidade de adequação, reforma, retrofit, e você construir um imóvel do zero. Só lembrando, pessoal, que tudo isso, olha lá, desvantagens ainda. Eu estava falando só das vantagens, né? Desvantagens de você comprar um terreno do zero e construir: tem uma complexidade técnica maior, fato, né? O prazo de execução tende a ser maior, o prazo de implantação, o ciclo, né, para a geração da renda pode ser maior. A gente pode ter uma dificuldade muitas vezes de aprovação de projeto, depois a execução da obra é mais longa e até que você chega à tua renda. O imóvel não tem uma história, não tem uma performance, né, ainda do que foi efetivamente explorado nele. E o investimento tende a ser maior. Legal? Agora, tudo isso, pessoal, a gente precisa partir do pressuposto
A gente precisa, de novo, partir do princípio de que uma ou outra situação que nós aqui apresentamos estejam absolutamente alinhadas com as premissas de vocês. Tá? Então vocês não podem perder isso de vista. Vocês precisam voltar para a estaca zero. Se isso não estiver absolutamente claro para vocês, vocês precisam revisitar as premissas de vocês, aquilo que vocês buscam. Boa noite, Luiz, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live, meu caro. Então, novamente, tá? Se vocês têm vocação por grandes centros já consolidados, com muito fluxo de pessoas, né? Com muita renda já sendo, né, explorada, apropriada, via de regra você vai desembocar em imóveis prontos. Tá? Agora olha só, vamos pensar no seguinte, hein? Né? Que eu acho que é uma coisa importante, eu tenho aqui ainda mais 10 minutinhos para falar com vocês. Então olha só, a gente agora precisa de um pouco de norte, porque afinal, né, como é que a gente sabe, como é que a gente compara imóveis e seus potenciais? E vamos pensar aqui, pessoal, um pouco do ponto de vista da engenharia, tá? Então eu não estou aqui levando em consideração agora se o imóvel está mais bem localizado que o outro, se ele está numa rua melhor que o outro e assim por diante, tá? Eu queria dar aqui para vocês algumas dicas, dar aqui para vocês algumas orientações para como é que vocês conseguem, né, olhar para cada tipo de imóvel de tal forma que vocês tenham menos risco na hora de escolher entre um e outro, tudo bem? Então eu queria passar um pouquinho para vocês da minha visão agora de engenheiro, tá? Para que isso possa de alguma forma ajudar vocês. Então olha só, pessoal, para quem estiver aqui pensando agora, olha, já fez toda aquela retrospectiva, já alinhou as premissas, falou, eu preciso comprar um imóvel pronto, tá? Faz sentido que eu compre um imóvel pronto. Então o que eu queria sugerir para vocês? Alguns cuidados, né? Algumas situações que eu acho que são super importantes vocês olharem para elas quando forem comparar os imóveis. Então, pessoal, dicas, hein, para vocês não entrarem em roubada. Então, procurem observar trincas ou fissuras. Cuidado com aquelas fissurinhas. Oi, Ivonete, tudo bom? Cuidado com aquelas fissurinhas a 45 graus, né, aquelas trinquinhas. Reparem bem se em pé de parede, às vezes num cantinho, você não tem ali uma fissurinha a 45 graus. Olha para o teto, ali no bico da emenda da laje com a viga. Dá uma olhadinha nisso, pessoal. Por quê? Fissuras a 45 graus, trincas a 45 graus significam recalque diferencial. E isso pode ser um problemão, hein? Boa noite, Carlos, tudo bem? Às vezes a pessoa pode ter dado um tapa tentando esconder aquela fissura. Isso é um BO, cuidado. Outra coisa que vocês devem olhar muito é rodapé, pessoal. Olhem para os rodapés. Verifiquem se não tem algumas diferenciações de pintura até uma certa altura. Se às vezes não tem uma certa coloração diferenciada, porque isso pode ser sinal de umidade. Então, olhem bastante para rodapés, pessoal. Olha lá, Ivonete, matando a pau, hein, Ivonete? Olha lá, escola de perito, levaram um engenheiro, é isso aí, olha só. Então, cuidado com os rodapés, pessoal. Cuidado também, muitas vezes o pessoal dá uma mascarada. Então, reparem se o rejunte embaixo do rodapé não está alto demais. Se ele estiver alto demais, suspeite. Pode ter havido ali um recalque. Teu piso pode ter cedido, tá? Ele pode estar oco por baixo. Então, cuidado. Olha para o rodapé. Verifica se aquele cordãozinho de argamassa embaixo dele está constante. É uma dica boa para você não entrar numa fria. Outra coisa importante, pessoal. Analisa sempre o nível do pavimento térreo em relação à calçada. De preferência, se o térreo puder estar acima da calçada, melhor, tá? Fica atento. Se você tiver entre dois terrenos, entre dois imóveis ali, com características parecidas e um tiver um pouco mais alto em relação à rua que o outro, leve isso em consideração. Defeitos eternos, vícios de construção, Ivonete, é isso mesmo. Outra coisa, se tiver subsolo, cuidado, hein? Verifica se tem algum sistema de bombeamento nesse subsolo, tá? Verifica se tem saída
para as águas pluviais, às vezes pode ter uma saída para o fundo, mas é uma coisa importante para vocês olharem. Um outro detalhe legal, pessoal, deem uma olhada no painel elétrico, tá? Analisem se ele é um painel que está claro, limpo, se as emendas estão bem feitas. Olha lá a Ivonete dando uma dica de ouro, joga a bolinha de gude, hein? A bolinha, via de regra, tem que ir para o ralo se você estiver falando de uma área molhada. E cuidado, hein? Se tiver esse problema de solapamento de piso que eu contei para vocês, e de repente você perceber num determinado lugar, né, que o rechoncho está um pouco maior, é capaz que a bolinha de gude vá para lá. É verdade, Gi, pode dar risada, mas a bolinha de gude funciona, tá? Então olha só, olhem o painel elétrico, pessoal. Verifiquem se ele está bem montado, se os cabos ali são rígidos ou flexíveis. Chama um eletricista de confiança, bate uma bola com ele, tá? Outra coisa importante, analisem a capacidade de armazenamento de água potável. Isso pode ser muito diferencial, muito estratégico para a tua locação. Tá? Não é raro hoje em dia nós termos problemas de falta de armazenamento e falta de água na cidade. Então, se o teu imóvel tiver uma boa capacidade de armazenamento de água potável, joia. E por último, olhem calhas e cobertura. Não deixem de olhar isso, pessoal. Tá? Boa parte dos problemas que a gente tem estão relacionados com infiltrações que vêm da cobertura. Então, isso daqui são dicas quando a gente fala de imóveis prontos. Vamos olhar para terrenos? E se for um terreno, Rodrigo, o que é legal eu olhar? Olha a topografia. Se é um terreno plano, se é um terreno que tem aclive ou declive, tá? Terreno plano é o mais barato de todos para construir. Terreno em aclive, custo intermediário. Terreno em declive é o mais caro de todos, tá? Então, pensem no bolso de vocês. Plano, mais barato. Aclive, intermediário. Declive é o mais caro de todos, tá? Então, olha só. Condições dos vizinhos. Então, quando vocês forem olhar para um terreno, não olhem só para o terreno. Olhem para o entorno dele. Verifiquem a condição dos vizinhos. Se são boas edificações, se estão bem construídas, se estão abaixo ou não do teu terreno. Tá? Então, cuidado com isso, pessoal. Às vezes algo parece barato, mas quando você vai olhar o teu entorno é complicado, tá? Sistema de uso da água em reservatório, senão vai apodrecer. É importantíssimo, pessoal. Cuidado com essa história de cisterna, hein? Cisterna é bom, mas é importante que você tenha um uso contínuo daquela água, através de um sistema de bombeamento, de recalque, às vezes daquela cisterna para um outro reservatório elevado, tá? Então, água parada não é legal, tá? Então, cuidado com isso. Então, olha lá, condições dos vizinhos, nível e padrão das edificações. É algo importante para você olhar quando você for pensar em escolher um terreno. O histórico de subsolos. Existem subsolos? Não existem subsolos? Converse com os teus vizinhos. Por que não tem subsolo? Ou naquele subsolo costuma ter algum problema? Investigue. É importante. Isso pode ser diferencial, hein? Insolação, pessoal. Entre dois terrenos, procurem terrenos que tenham uma insolação mais adequada. Ah, Rodrigo, mas por que isso faz diferença? Faz diferença sim. Quanto mais insolação natural, quanto mais luz natural, melhor, tá? Mais valorizado é o teu imóvel. Não dependa 100% de iluminação indireta, ok? Outra coisa que a gente falou em relação aos imóveis prontos, dá uma olhada do nível médio em relação à calçada. Se você tem como jogar água de chuva para frente de repente, se você não tem, isso pode ser um problema, hein, pessoal? Ah, Rodrigo, mas será que é? É. Então, se você puder estar um pouquinho acima, se você tiver essa possibilidade, prefira. E, finalmente, índices construtivos. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, né, a taxa mínima de permeabilidade para aqueles terrenos. Tá? Por quê? Porque isso vai influenciar no teu projeto, vai te dizer se você pode ter um projeto mais bem aproveitado ou não. Então olhe para os índices, veja o que a legislação te orienta. E agora, pela minha experiência, pessoal, eu queria só rapidinho dizer algumas coisas para vocês, tá? Que eu chamo de jeito certo para a gente pensar em termos de obra. Então olha só, não tem jeito, hein? Obra dá trabalho. Seja uma reforma, seja uma construção, tá? Não se iluda.
Não menospreze aquilo que você vai fazer. Obra dá trabalho, encare o imóvel desta forma, com bastante clareza, com bastante cuidado. Uma coisa que eu sugiro que vocês não façam de jeito nenhum: não economizem demais numa obra. Não economizem em 3 pontos principais: impermeabilização, instalações e estrutura. Esses 3 pontos respondem por 90% dos problemas. E pessoal, uma dica prática, como foi falado: leve junto um profissional da engenharia, um arquiteto ou um empreiteiro. Não deixem de vistoriar o imóvel de vocês. Pessoal, beijo grande, nosso tempo está acabando. Quarta-feira nos vemos. Acessem o nosso grupo VIP no Telegram. O link vai estar aqui embaixo para vocês. Um beijo, pessoal. Obrigado. Um abraço.